Olha a gente de volta aqui no Expressão pela nossa PLP TV. Como a gente falou na abertura do programa, nós vamos conversar agora com ela, que é professora titular da Universidade Federal de Sergipe, aposentada, mas é pesquisadora e coordenadora do Centro de Educação e Memória do meu querido Colégio Ateneu Sergipense. Eu estou falando de Eva Maria Siqueira Alves, uma honra recebê-la aqui no programa. A gente já há algum tempo acompanha o seu trabalho lá no Centro de Memória, de Educação e Memória do meu querido, como eu disse, meu querido Colégio Ateneu Sergipense, do qual tenho muita honra ter estudado lá. E todo ano eu toco na banda, na festa dos ex-alunos, com muito carinho. Infelizmente esse ano a gente não teve, né? Mas no próximo ano vai fazer valendo por 2, com certeza. O Centro de Educação e Memória do Colégio Ateneu produziu, através de você, me parece mais 2 professores, é isso? É, professor João Paulo Gama Oliveira. Sim. E a professora Rosimeire Macedo Costa. Ambos são professores, doutores da Universidade Federal de Sergipe. Tá, e junto com vocês, através do centro, vocês então produziram, digamos assim, um álbum comemorativo dos 150 anos do Colégio Ateneu. Sim. É isso? Isso, com muito orgulho. E esse álbum, olha que levou um bocado de tempo. Eu sei que vocês já vinham fazendo essa pesquisa já há algum tempo. Mas antes de a gente falar do álbum, que eu acho que são poucos colégios, eu acredito que quase que nenhum, à exceção do Ateneu, que tem o seu centro de memória e pesquisa em memória e educação. Como é que funciona esse centro lá no Ateneu? Bom, vamos lá. Falar do Ateneu sempre é muito bom, porque eu também fui aluna do Ateneu, talvez não na mesma época sua. Eu sou um pouquinho mais nova que você. Com certeza. Eu fui de 72 a 74, aluna do científico. E depois, quando eu fui fazer o doutorado, a gente tomou como objeto de pesquisa o Ateneu, né? O Ateneu Sergipense. Eu fiz meu doutorado na PUC de São Paulo e a ideia era estudar, eu saí daqui, fui para lá, para estudar o Ateneu Sergipense. Agora, esse amor já vem de muito antigo, né? Já, foi em 2001 que eu fui fazer o doutorado. Já era professora da Universidade Federal de Sergipe, tinha mestrado, mas não tinha doutorado. E aí fui com o objeto de pesquisa o Ateneu Sergipense. Não sabia o que do Ateneu eu queria estudar, mas era o Ateneu. Isso eu enfrentei assim algumas dificuldades, porque é complicado, né? Quando a gente vai para São Paulo, as pessoas querem que a gente estude São Paulo. É isso que eu ia perguntar, né? Deve ter sido meio complicado, porque, porque a massa documental estava toda aqui. Exato. Aí eu dizia, não, se eu sou sergipana e eu vim estudar, fazer meu doutorado, eu vou estudar um objeto de pesquisa de Sergipe. E era o Ateneu. Porque os paulistas já estão lá, deixa eles lá pesquisando o que quiserem lá de São Paulo. Eu não, eu tinha que pesquisar sobre Sergipe. E o objeto foi o Ateneu. Teve alguma resistência na própria PUC com relação a isso? Teve. Uma grande resistência, mas brinco, né? Eu tenho meu nariz muito arrebitado e eu disse, eu vou estudar, sim. Eu sou licenciada em matemática, então esse já foi uma grande virada. Eu saí da licenciatura em matemática, publiquei livro com a educação matemática, já tinha livro publicado quando eu fui para o doutorado em educação matemática e fui estudar história da educação. E aí foi o primeiro embate assim, e aí perguntaram como eu ia fazer essa virada. Eu disse, ora, se eu aprendi matemática, por que eu não vou aprender história? Né? Você saiu do cartesiano para o humanismo. Para o humanismo. Então, matemática é muito mais difícil. Como é que eu não iria aprender história da educação? Mas foi difícil realmente para mim, porque eu comecei a estudar autores que eu não conhecia, né?
começar a ler e ver a metodologia do ensino de história, da história da educação. Nunca tinha entrado no arquivo, não sabia como pesquisar com a documentação. Foi do zero mesmo? Zero. Eu comecei em agosto de 2001, fazer o doutorado e depois, com minhas fontes, estavam todas aqui. O arquivo do Ateneu, eu brinco que não era um arquivo, né? A gente chamava que era um muquifo, porque não tinha nenhuma organização. O arquivo histórico, estou me referindo aos documentos históricos, né? O arquivo corrente da secretaria, tudo não. Aí eu fui conhecer o local onde estavam os documentos estavam amontoados, de fato, sem nenhuma catalogação, uma prateleira cheia de papel. Eu acho que eu me lembro quando eu estive lá. Cheio de livros, cheio de papéis. E aí eu comecei a ver a riqueza daqueles documentos, uma riqueza incalculável. Nós temos um livro que é de 1848, quando o ensino secundário era em São Cristóvão, no Liceu de São Cristóvão. Não era ainda Ateneu, porque o Ateneu ele é criado em 1870. Esse documento é um livro, é o livro mais antigo que nós temos arquivado no SEMAS, e ele trata de ofícios que a direção do Liceu de São Cristóvão fazia, encaminhando o professor, abrindo concurso, pedindo material para a escola. Eu já fiz alguns artigos sobre esse livro. É lindo. Coisa fantástica. Então o ensino secundário? O ensino secundário não existia em Aracaju? Não, porque Aracaju nem existia também, ainda né? Também, verdade. Aí ele era em São Cristóvão, com aulas avulsas, não era uma organização com série, com professores contratados para isso, eram professores que estudavam, autodidatas, e que se reuniram no convento do Carmo, lá em São Cristóvão. Falar em convento, isso era sacerdócio mesmo. E sacerdócio por também não receber remuneração, também, né? E que tem que tratar todo mundo como uma alma a ser elevada para outro plano. Mas os professores de lá, por exemplo, Sebastião Pirro, que faz o traçado de Aracaju, em 1855, ele foi professor de geometria no Liceu de São Cristóvão, o tabuleiro de Pirro, né, que é todo quadradinho, o centro da cidade. Ele foi professor de geometria no Liceu de São Cristóvão. A gente tem essa documentação neste livro. Mas depois eu comecei a ver que era importante, não havia estudo sobre o Ateneu. A professora Tetis Nunes, excelente pesquisadora, ela fala do ensino em Sergipe, mas não foca só no Ateneu. Ela apresenta outros dados educacionais de Sergipe, Nunes Mendonça e outros, esqueci o nome depois se me lembrar eu digo. E aí eu disse, não, eu quero estudar a origem, né, o começo, a organização do Ateneu. Aí foi assim que eu fiz a minha tese de doutorado, com a organização inicial do Ateneu. Imagina, não deve ter sido fácil, não. Mas muito bom. Vamos falar agora desse álbum. E o álbum, então, já é consequência de todo esse trabalho, evidentemente. Exato. É isso? O Ateneu está fazendo 150 anos. Eu estudei lá, acho que o último ano que eu estudei foi justamente na época do centenário do Ateneu. O Ateneu ainda hoje é uma grande paixão das pessoas que passaram por lá. Tenho certeza disso. A prova é a festa que todo ano acontece, que é uma das mais badaladas e mais bonitas festas que o estado de Sergipe tem até hoje. Eu digo isso sem medo de errar. Esse amor foi o que mais lhe moveu o doutorado e essa pesquisa lá no Ateneu? Tudo junto. O amor pelo Ateneu, eu fiz meu primeiro grau primário e ginásio no Colégio do Salvador. Tenho muito amor pelo Colégio do Salvador, foi minha base
de cultura, de religião, de ética, vem da família e do Colégio Salvador. E depois os alunos do Salvador iam geralmente para o Arquidiocesano ou para o CODAP, né, para o Colégio de Aplicação. Na época era CODAP já, era Colégio de Aplicação que era da Universidade. Já era da Universidade. Já era da né? Universidade. Mas um grande grupo foi para o Ateneu. E lá a gente iniciou assim, fazendo tudo que não fazia no Colégio Salvador. Mas era isso que eu ia perguntar, porque o Ateneu você tinha toda a liberdade possível e Exatamente. imaginável. É horrível a gente dizer isso num programa, mas uma vez minha filha me perguntou o que foi que você tanto fez no Ateneu. Eu disse, a gente pintava o CEP. Mas isso é a efervescência juvenil, né, que a gente tem que fazer essas coisas, senão a gente não tem o que contar, o que fez na juventude. A liberdade que o Ateneu Exato. dava era fantástico. Pular a janela para gazear, ir para a praia. Fiz muito. Mas depois... Mas tinha um detalhe, a gente Estudava, passamos em todos, os professores excelentes, cobravam muito da gente. Exato, cobravam muito da gente e foi um momento maravilhoso. Então, ao ir para fazer o doutorado, eu queria sim fazer sobre o Ateneu. Era sobre a minha paixão pelo Ateneu, mas também por eu ter conhecido que ali era uma instituição de ensino secundário que precisava ser pesquisada. Exatamente. Vamos falar do álbum agora? Vamos. Eu tenho aqui algumas páginas, porque o álbum me parece que ainda não está publicado em papel. Não, o álbum é virtual e estamos em negociação para sair impresso. Vai sair, com certeza, vai sair. São 150 anos, Exato. Não é qualquer coisa. Mas nós captamos algumas imagens do álbum. Eu vou mostrar essas imagens agora para vocês, e o telespectador vai ver agora na tela. Essa daqui, essa é logo no início do álbum. Esse aqui é o quê? Então, aqui nós temos umas anotações. Essas anotações são da professora Maria Tetes Nunes, com algumas datas. Por quê? Porque o Ateneu ele é criado pelo Regulamento Orgânico da Instrução Pública em 24 de outubro de 1870. Mas aí eles começam a fazer, o governo começa a contratar professores sem concursos. Esses primeiros eram professores que já ensinavam em outros espaços de Sergipe, principalmente Estância, Laranjeiras ou próprio São Cristóvão, e vêm para Aracaju lecionar no Ateneu. E organizar o regimento, indicar os livros, como seriam as aulas. Mas no dia 3 de fevereiro do ano seguinte, de 1871, é que o Ateneu é inaugurado, abre as portas com a inauguração. Foto, então, aqui é do Ateneu. Do Ateneu, de 1870. Onde hoje é a Câmara de Vereadores, com outras modificações, não é? Essa foto agora aqui também é do mesmo... É, de um outro ângulo, mostrada de um outro ângulo. Aqui agora me parece que é quando ele se transforma em Colégio Pedro II. Ele vai, esses outros prédios anteriores, o Ateneu também funcionou, onde hoje é a Praça Camerino, que foi alguma coisa da OAB, que foi da universidade. Tá. No álbum tem um centro ali da universidade. Ali ele também funcionou, no final do século XIX, até antes de vir para a Avenida Ivo do Prado, onde hoje é o Museu da Gente Sergipana. Aqui foi inaugurado em 1926, com a presença de Washington Luiz, o presidente, e foi um prédio construído para isto. Tanto que a maquete, tudo... Olha aqui, eu acho que aqui é a foto da inauguração, não sei. Não, aqui tem muitas fotos que a gente não tem uma identificação correta, né? Porque não tem a identificação, a data. Mas era na congregação, né? Na sala da congregação. E tem um quadro do imperador Pedro II que deu nome ao colégio. Agora, essa foto aqui é que eu achei muito interessante. É um bebedouro. Isso é o quê? A inauguração do bebedouro? O professor Joaquim Vieira Sobral, ele inaugura, né, o bebedouro. Nós temos muitas fotos do diretor Joaquim Vieira Sobral. Foi professor e diretor. Bebedouro antes? Não sei nem como era. Era na Moringa. Devia ser, na né? Moringa. Na Moringa.
E aí ele tem que pousar solenemente, inaugurando, né, o bebedouro na instituição. Essa é na instituição. Bom, essa daqui é como a gente já É, vê hoje conhece o Ateneu, hoje, né? é na Praça Graco Cardoso, embora que ele tenha começado apenas um L, duas alas, né? Não tinha a de trás nem a do lado da avenida dessa rua Vila Cristina. Da Vila Cristina. É. Aqui dá para ver bem. É. Né? Algumas salas de aula. Aqui só foto dos alunos e tal. Dos alunos. Não é verdade? É. Vou falar um pouco das fotos dos alunos. O interessante, nós temos muitas fotos no SEMAS. Essas fotos do SEMAS são cópias de fotos que estão salvaguardadas no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Nós não temos as originais, o que é uma coisa muito estranha. Em uma escola, não ter um acervo fotográfico da própria instituição. Não tem. Esse foi o primeiro, assim, eu tomei um susto muito grande de não ver que a instituição tinha fotos. Olha, isso não é só no Ateneu, não. Não, eu sei, mas o Ateneu não devia ser. A gente ainda não tem o cuidado que a gente deveria ter com a nossa memória, com a nossa história. Isso aí E aí a gente começou a pensar nas comemorações dos 150 anos, de reunir essas fotos que estavam dispersas em um só local, no material do álbum. E eu comecei a pedir a muitos ex-alunos, não é, colocar no Face, no Instagram, nas redes sociais, fizemos live pedindo e recebemos muitas fotos. Nós não nos reunimos presencialmente, estávamos em plena pandemia, com nenhum desses ex-alunos. Essas fotos foram encaminhadas para o meu WhatsApp pessoal. A gente transformou, tudo eu fui aprender, porque eu não sei fazer nada de informática. Aí transforma para colocar no Drive para a professora Germana captar essas imagens e fazer o tratamento. Olha, tudo durante a pandemia. Fizemos muita coisa. Aqui também são fotos dos alunos. Dos alunos, né? Aqui no laboratório. A gente tem algumas fotos no álbum dos laboratórios. No laboratório de Química, Física e História Natural. A história que eu sei que o nosso laboratório de Química era um dos mais completos do país. Do país. Nós temos registro de visitantes, tem um livro que eu gosto muito. Aliás, eu gosto de todos os documentos que tem lá no SEMAS, né? Então, sou suspeita. Tem um livro chamado Livro de Visitas, onde as autoridades que visitavam Sergipe tinham por roteiro visitar o Ateneu, assistir a aula, arguir os alunos, conversar com os professores, e há registro do encantamento desses visitantes ao ver os laboratórios do Ateneu. Essa daqui eu a conheço pessoalmente. Olga mora hoje nos Estados Unidos, era filha do famoso Paulo Silva do Café Sul-Americano. E essa foto muito bonita, ela foi a Miss Centenário. Esse quadro nós temos lá no SEMAS, o quadro da foto dela. E essa daqui eu separei, porque tem um cidadão que está aqui, nessa foto, eu vou pegar aqui, ó, lá vou botar aqui em cima, vou pedir a câmera se for possível vir aqui. Mas esse cidadão aqui, sabe quem é esse rapaz aqui? Não sabe. Ele foi meu colega no Colégio Jacques de Figueiredo e depois nos encontramos no Ateneu Sergipe. Ele hoje é o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, meu querido amigo Luiz Augusto Ribeiro, que nós chamávamos na época, carinhosamente, de Pupinha. Nós temos fotos de muitos alunos, né, de ex-alunos em aula, fazendo prova. No encerramento, tem umas fotos no álbum, que é o encerramento do ano do científico de algumas turmas, que eles fizeram um álbum e tiravam as fotos na praça, na Praça Graco Cardoso. Tem muita foto. Bom, a gente vai ficar esperando a publicação do álbum, em papel.
Mas se o pessoal quiser acessar o álbum, já pode. Já, eu não sei o número, né? O endereço. O endereço, mas aquele que você vai botar. Mas a gente vai colocar já daqui a pouquinho aqui no... Ele está disponível, esse é um site da Secretaria de Estado da Educação. O álbum foi organizado por mim, pelo professor João Paulo e a professora Rosimeire, mas ele é um álbum do Centro de Educação e Memória, então da Secretaria de Estado da Educação. Foi financiado pela CAPES, porque tudo isso para organizar, né, o projeto gráfico e tudo custou, teve recursos. O que é CAPES? É a coordenação de aperfeiçoamento do pessoal do ensino superior. Eu fiz um projeto... Universidade Federal. Eu ainda era professora da universidade, fiz o projeto para a CAPES é do governo federal. E aí a gente fez um projeto para receber recursos para a comemoração dos 150 anos do Ateneu. Recebi, fiz um monte de coisa, tem uma coleção de 10 livros aí publicados, e o álbum. E o álbum está aí. Mas é bom que todo... Só o que eu queria dizer, é interessante que as pessoas vejam o álbum de modo virtual e mandem alguma observação para a gente. Por quê? Eu não me encontrei pessoalmente com essas pessoas, os registrados nas fotos. Então, pode ter alguma data errada, equivocada. E dá tempo de consertar. Não é? Mas, assim, pode ter alguns dados equivocados pela falta, que a gente chama a ausência de referentes. As fotos estão, mas não tem as referências. É verdade. Aí a gente precisa, isso olha aí, vai pessoal, ser... acessar o site, Está aí embaixo agora o sitezinho, vocês acessam o site e se tiver alguma informação equivocada, a gente agradece muitíssimo que digam, porque aí a gente corrige, não é? Para quando sair o álbum impresso. E a gente vai ficar aguardando esse álbum. Eu quero o meu. Nós também. Que honra recebê-la aqui no programa, professora. Ainda bem que a senhora existe. Eu acho que o Ateneu só tem a lhe agradecer. Toda a comunidade do Ateneu, os alunos, ex-alunos. Eu moro quase que vizinho ao Colégio Ateneu, aqui pertinho. E eu me emocionei há pouco tempo atrás, quando acabou a reforma e os alunos estavam voltando para o Ateneu. Foi um dia lindo. E eu saí de casa, quando passei pela praça, que eu vi a praça cheia de gente, cheia de alunos, me emocionei. Eu disse, olha, a turma está de volta. É bem gratificante e eu fico muito feliz porque a gente tem um grupo de pesquisa, de trabalho, de investigadores, de professores que nós temos pesquisado bastante diferentes aspectos da história do Ateneu Sergipense. E não pode parar não, viu? Não, tem os meus pupilos, eu estou saindo, mas tem os meus descendentes, meus herdeiros, que estão com força total para manter viva a história do Ateneu Sergipense. Obrigado por ter vindo. Que honra recebê-lo aqui no programa. Obrigado. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz.